Ata da segunda reunião extraordinária da terceira sessão. Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a programação da TV Assembleia. Agora são 2h10. Falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, que fica aqui na capital mineira. Daqui que a gente acompanha a movimentação na Assembleia nessa tarde de quarta-feira. Acaba de ser aberta aqui no plenário a reunião ordinária desta quarta. Foi aberta pela deputada delegada Sheila. E agora, o deputado Lincoln Drummond está fazendo a leitura da ata da reunião anterior. Vamos então acompanhar os trabalhos. Sobre a apreciação das matérias constantes da pauta. Reaberto os trabalhos, suscita questão de ordem, o deputado Alencar da Silveira Júnior. A seguir, vem à mesa e são submetidos os votos e aprovados, cada um por sua vez. Requerimentos do deputado Sargento Rodrigues solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei número 2.967/2024 seja apreciado em último lugar, e do deputado Cristiano Silveira solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei complementar número 84/2022 seja apreciado em penúltimo lugar, e o projeto de lei número 3.730/2022 seja apreciado em antepenúltimo lugar. Nesse passo, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei número 3.440/2022 e 1.309/2023. Este na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 3.695/2022, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 2, salvo emenda, esse prejudicando o substitutivo número 1º e rejeitada a emenda número 1. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 3.695/2022, na forma do substitutivo número 2. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 3.789/2022, vem à mesa e é submetido os votos aprovados e requerimento do deputado Carlos Henrique, solicitando a inversão na preferência da votação, do modo que o substitutivo número 1 seja apreciado em primeiro lugar. Ato contínuo. É submetido à votação nominal e aprovado o substitutivo 1, esse prejudicando o substitutivo número 2 e 3, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 3.789/2022, na forma do substitutivo número 1. Isso posto, o presidente registra a presença em plenário do ex-deputado Jorge Ali. Na sequência, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei número 1.035/2023, na forma do substitutivo número 1, e 2.650/2024, na forma do substitutivo número 2, esse prejudicando o substitutivo número 1. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, segundo turno, os projetos de lei número 3.843 e 3.885/2022, esse na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 792/2023 e tendo esse sido encerrada, apresento nos termos do inciso 37º do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei número 1.243/2023, 2.169, 2.329 e 2.645/2024, esse na forma do vencido em primeiro turno. 2.681, 2.772 e 2.815/2024, esse na forma do vencido em primeiro turno. Em primeiro turno, os projetos de lei número 2.084/2020, na fonte substitutivo número 2, esse prejudicando o substitutivo número 1, e 4.028/2022, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei 249/2023 faz uso da palavra para discutir os deputados Caporeso, Sargento Rodrigues e as deputadas Bela Gonçalves e Lohana. Após o que tem a matéria sua discussão encerrada, ato contínuo. O presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado o projeto, uma emenda do deputado João Magalhães, que recebeu o primeiro e, nos termos do segundo artigo 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto da Comissão de Segurança Pública para parecer. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei número 316/2023, na forma do substitutivo número 2, esse prejudicando o substitutivo número 1, 662/2023, na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 1, 781/2023, na fonte substitutivo número 2, esse prejudicando substitutivo número 1, 1540/2023, na fonte substitutivo número 1, esse prejudicando a emenda número 1, 1800/2023 e 2568/2024, esse na fonte substitutivo número 1, 2728/2024, na fonte substitutivo número 2, esse prejudicando o substitutivo número 1 e
2783/24, na fonte substitutiva número 1. Em segundo turno, projeto de lei número 3.730, de 2022, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno, projeto de lei complementar, número 84, de 2022, e tendo sido encerrado, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Cristiano Silveira, que recebeu o número 1, e que, nos termos do artigo 4º de 189 do Regimento Interno, será submetida à votação independente de parecer. Isso porque faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Cristiano Silveira, Bruno Engler, João Magalhães e Noraldino Júnior. Após o que são submetidos à votação, nomina e aprovados, cada um por sua vez, os projetos salvo emenda e a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado segundo turno o projeto de lei complementar 84 de 2022, na forma do vencido em primeiro turno, como a emenda número 1. A seguir, o presidente registra a presença das galerias do vereador Chicão da Câmara Municipal de Araxá, anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.967, de 2024, vem à mesa requerimentos do deputado Ulisses Gomes, solicitando o adiamento da discussão do referido projeto e solicitando a votação nominal do requerimento de adiamento. Nesse passo, faz uso da palavra para encaminhar a votação do requerimento de votação nominal os deputados Ulisses Gomes e Cristiano Silveira, o qual, ao final do seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Ato contínuo. A presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com ordem do dia já publicada. Levante-se a reunião. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Não estando presente, com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Não está presente, com a palavra, o deputado Caporeso, que também não está presente. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa à segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência. Se inscreveu? Então, com a palavra, o deputado Jean Freire. Muito boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde, colegas deputados aqui presentes, servidores e servidoras dessa casa, público que nos assiste pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Subo nessa tribuna hoje para falar sobre alguns assuntos que foram temáticas das nossas andanças esse final de semana pelo Vale do Jequitinhonha. Um deles é para denunciar a questão da falta d'água, deputado Betão. Você que esteve no Vale, fazendo audiência importantíssima essa semana, para tratar sobre a questão do trabalho análogo à escravidão, do nosso povo do Vale, que sai para trabalhar nas regiões fora, especificamente o sul de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que sai muito para a colheita do café, para a colheita da cana. Vossa Excelência pôde presenciar algumas questões no Vale de Jequitinhonha que eu denuncio a cada dia aqui nessa casa. As nossas estradas. Para chegar em Berilo, acho que Vossa Excelência, não sei se passou pelas estradas de terra, mas ainda hoje nós andamos em ponte de madeira e tem 2 pontes que caíram ali entre Berilo e Virgem da Lapa e já faz anos, e esse descaso
ainda. A BR-367 ainda temos ponte de madeira, como Vossa Excelência viu, uma delas lá em Berilo. Berilo, para entrar e para sair, 2 pontes de madeira. E tem uma audiência, a nosso pedido, uma audiência pública, solicitada a nosso pedido, e que vai ocorrer nas próximas semanas. A nossa ideia é que ela ocorra lá, para que o superintendente do DENIT, ele já viu, mas para que possa ver mais uma vez aquela ponte que já levou vidas ali em Berilo, que já, pai de família, já morreu ali, vindo de outras regiões, ao passar com um caminhão, caiu ali, naquela ponte de madeira. Então, esse é um fato que eu quero aqui, mais uma vez, denunciar as condições das estradas no Vale de Jequitinhonha. Seja elas estradas federais ou estradas estaduais. Houve alguns avanços nas 2 partes. Nós hoje temos uma condição ótima entre Araçuaí e Itaubim, né? Houve um avanço aí, 95% dessa estrada está, ou mais um pouco, está em ótimas condições. O governo federal fez a obra, mas nós ainda temos muita situação a ser resolvida. Entre Itaubim e Jequitinhonha, os buracos voltam, entre Jequitinhonha e Almenara, os buracos voltam, entre Almenara e Salto da Divisa, ainda passamos por terra, e ponte também em péssimas condições. E as estradas estaduais, as que fizeram a obra, que demorou todo o primeiro governo, o Zema tem a mania de dizer que recebeu o governo assim, assado, né? Ele recebeu dele mesmo, recebeu com as estradas em péssimas condições, né, dele mesmo, e quando faz, como foi feito em Virgem da Lapa, ali é gasto, ali não é investimento, é gasto, porque em menos de um ano já estava um arraso nas estradas, novamente, já está lá agora de novo tapando buraco numa estrada que foi toda recapeada. Nós temos que entender qual a empresa que fez isso, né, proibir essas empresas de novo fazer contrato, novamente fazer contrato com o Estado, e gastando mais recursos para refazer uma obra que tem 2 anos que que terminou. E nós temos denúncia também que entre Mata Verde, entre Jordânia, Almenara, Mata Verde, Almenara, a obra também, que mal acabou, né, ainda está em fase ali final, já começa a apresentar problemas. Essa é uma questão. A questão da água, da falta d'água, né? Eu falo, deputado Betão, que quando nós, autoridades, formos no Vale de Jequitinhonha, não tem que oferecer água mineral, não, tem que oferecer água que o povo bebe. Ou se não tem lá, não oferecer água nenhuma. Né? Nós temos uma represa de Irapé e falta água para as pessoas. E a relação da água, principalmente com a mulher. A maioria das vezes que a gente recebe reclamação por falta d'água, são mulheres ligando e questionando isso, porque é elas que vão, muitas vezes, você não vê um homem com lata d'água na cabeça, você não vê um homem com a trouxa de roupa indo lavar na beira do rio, na beira do açude, mas você vê a mulher com essa relação com a água. E eu quero aqui denunciar que em Araçuaí, em pleno carnaval, chegou a faltar água por 7 dias em alguns locais, e em outros locais por 4 dias, mas praticamente em toda a cidade. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Uma região que está agora chamando, que eu recuso a aceitar que sou do Vale do Lítio, eu sou do Vale de Jequitinhonha, né? Mas uma região rica que manda minério para fora, que manda lítio para fora, que manda eucalipto para fora, que manda água para fora, porque quando manda eucalipto vai também água junto. Falta água, gente, isso é um absurdo. E lá na minha cidade, na comunidade da Fonte Nova, onde eu vou estar agora também, tanto em Araçuaí como em Itaubim, nesse final de semana, reunido com a comunidade, que recebi várias mensagens, também faltando água. E aí as pessoas criticam a Copanor, criticam a Copasa, mas se esquecem que a Copasa é uma empresa de economia mista, que tem a maioria dela é o Estado, que se ela não está fazendo o papel que ela deveria fazer, se a Copanor não está fazendo o papel que deveria fazer, deputado Betão, é porque o Estado não está investindo, é porque o Estado pega o lucro e divide com seus acionistas, né? E aí vem agora com um projeto chamado Águas dos Vales, né? Que a gente quer ver para quem vai essa água e a que custo vai essa água.
Então, eu quero chamar a atenção das pessoas que, ao criticar a Copasa, ao criticar a Copa Nova, vamos ver a condição que aqueles trabalhadores estão trabalhando. Vamos ver a condição do material que está sendo destinado a eles. Vamos ver para onde vai o lucro dessas empresas, principalmente da Copasa, né? Então, eu quero aqui concordar com as pessoas, e eu vivo isso na pele, nessa falta d'água na nossa região, mas dizer que se está faltando água, é falta de ação, de gestão do governo do Estado sobre essas empresas. Quero chamar a atenção, deputada Sheila, quero chamar a atenção também, e eu fiz questão de hoje vir com o Zé Gotinha, ontem eu vacinei aqui, tomei a antigripal, o deputado Betão deve ter vacinado também, tive a felicidade de eu mesmo vacinar o deputado professor Cleito, mas chamar a atenção que o sarampo volta em nosso país. O sarampo volta em nosso país. Já 2 casos diagnosticados no Rio de Janeiro, né? E aí eu chamar a atenção de todos os parlamentares. Primeiro, que nós possamos vacinar. Aqui mesmo na Assembleia, é só dar uns passinhos ali, né? E vacinar. Chamar a atenção de todos os servidores, as servidoras dessa casa para vacinar. Chamar a atenção de toda a população, né? E de todo deputado também, não precisa ser médico para saber a importância da vacina, né? E pedir ao nosso povo para vacinar, porque nós não podemos voltar a conviver com patologias, com doenças que já foram erradicadas e voltam a acontecer nas nossas comunidades, nas nossas cidades, nos estados desse país, né? Então, a importância da vacinação, né? Levar os seus filhos, pai, vacinar é uma ação política, é uma responsabilidade, pai e mãe, levar os seus filhos para vacinar, né? Quem defende a vida, defende a vacinação. Então, não ao negacionismo, vamos defender a vida e defender a vacinação. Queria também, colegas deputados, eu estou usando esse boné, usei ontem, vou usar hoje com muita satisfação. Eu vejo que tem, né, uns usam um boné, outros usam outro. Eu quero usar esse boné aqui, tá? Em homenagem aos meus companheiros e companheiras do SAMU, tá? Parabéns ao SAMU, parabéns ao governo Lula que criou o SAMU. E essa semana, deputado Betão, lá em Sorocaba, né? O prefeito de Sorocaba também vem para Sorocaba, e essa semana o povo foi para Sorocaba pegar ambulâncias do SAMU. Quase 800 ambulâncias, né, que o governo federal entregou essa semana, né? Para Minas vieram várias ambulâncias, para Minas vieram várias ambulâncias, né? E eu quero agradecer ao presidente Lula, agradecer ao ministro Padilha, que é colega médico, que sabe a importância, agradecer à ministra Nízia, que saiu e deixou todo esse programa também já muito adiantado, devemos muito a ela também, a essa técnica maravilhosa que foi fantástica no Ministério, e que agora o Padilha tem essa responsabilidade de conduzir. A importância desse serviço do SAMU, chame o SAMU. Eu já precisei do SAMU. Eu já entrei dentro de uma ambulância do SAMU para acompanhar o meu pai. Eu sei a importância desse serviço, deputado Betão. Eu sei a importância de cada um, desde o condutor, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, a enfermeira, o médico, a médica, todos esses que trabalham, é uma equipe. E uma equipe, como tal, ela deve ser valorizada. Ela deve ser valorizada. E aqui eu aproveito para agradecer mais uma vez ao ministro Padilha, que destinou essas ambulâncias. Várias cidades mineiras foram agraciadas com essas ambulâncias. Belo Horizonte, Bocaiúva, Congonhas, Francisco Sá, Manga, Monte Azul, Monte Carmelo, Pará de Minas, Salinas, Contagem, Ipatinga, Itabira, minha querida Itaubim, Malacacheta, Mariana, Nanuque, Novo Cruzeiro, Pedra Azul, Piuí, Poços de Caldas, Ponto dos Volantes, Sete Lagoas e Uberaba. Essas cidades mineiras, deputado Eli Tarquínio, que é médico e sabe a importância do serviço do SAMU, da vacinação, de todos os programas do Ministério da Saúde, essas cidades mineiras foram beneficiadas. E nós queremos que todas as cidades mineiras sejam beneficiadas. Nós queremos lutar pela expansão do SAMU. É um absurdo um profissional
um político, um profissional de saúde, pregar contra o SAMU. O SAMU é um programa de governo muito desenvolvido na França, né, e que trouxe para o Brasil essa ideia. O governo Lula criou o SAMU aqui e que ajuda a salvar vidas. E é uma equipe multidisciplinar. E aqui eu quero chamar a atenção para falar dessa equipe, que trabalha ali 24 horas por dia, a qualquer momento que você chamar. Como eu disse, eu já entrei numa ambulância do SAMU para acompanhar o meu pai. Eu já entrei em ambulância de SAMU por essas estradas de Minas Gerais, por onde eu vejo, né, e tem acidentes que, naquele momento, não tem um médico junto, e eu me coloco à disposição e entro na ambulância, paro a minha viagem, entro na ambulância, já entrei algumas vezes para ajudar a socorrer tanto os companheiros do SAMU como os companheiros do Corpo de Bombeiros. Já também fui conduzido ao hospital, por sinal, deputado Betão, no dia que eu ia ser o médico, né, durante a pandemia, no CTI, eu ia ser o médico que ia pegar o plantão, né, e na hora eu cheguei numa maca na ambulância do SAMU, né, com problema de coluna, e eles tiveram que me tirar do meu apartamento lá em Italbi, no 3º andar, e quando eu cheguei no hospital, o pessoal falou, doutor Jean, não tem médico. Eu falei, o médico sou eu de plantão, não tinha encontrado médico, e eles levaram eu para dentro do CTI naquele dia, e levado pelo SAMU. E eu vi todo o carinho, todo o cuidado dos companheiros. Primeiro que eu já atuei junto com eles, né, em algumas ações, e vi todo o cuidado, eu também passando na posição de paciente. Então, o trabalho do SAMU é um trabalho sério, é um trabalho que não traz questões partidárias, é um trabalho que todos nós temos que apoiar. E aí eu solicito de todos os parlamentares dessa casa, vamos apoiar todos esses profissionais, homens e mulheres, que estão ali para servir a nós, aos nossos parentes. E nós temos um problema em relação aos condutores do SAMU. Eles conduzem, deputado Eduardo Azevedo, eles conduzem a ambulância, ajudam a resgatar o paciente, eles fazem curso também de primeiro atendimento, primeiros socorros, ajudam a resgatar o paciente, chegam lá na central do SAMU, no local, depois que levar os pacientes, tem que fazer a desinfecção da ambulância, deputado Eli Tarquini, Vossa Excelência, que é médico, faz a desinfecção da ambulância. Na pandemia, colocaram as suas vidas em risco. E quanto ganha um condutor do SAMU? É um absurdo o salário de um condutor do SAMU, é um absurdo de baixo o salário do condutor do SAMU. Já fizemos audiência pública nessa casa, e hoje eu quero aqui demonstrar a minha total solidariedade, mas não só dizer solidariedade. Iremos pedir nova audiência pública e quero convocar todos os consórcios do SAMU para que nós possamos valorizar mais esses profissionais, para que nós possamos não deixar nenhuma unidade do SAMU sem a equipe completa. Não adianta nós termos o médico, o enfermeiro, o técnico, nós não temos o condutor do SAMU, mas, sobretudo, que nós possamos dar garantias e um salário digno a esses condutores, que muitos deles trabalham 12 por 36, né? E quando você vai ver o salário, R$ 1.600, R$ 1.800. Então, eu quero aqui pedir o apoio dos colegas deputados dessa casa, para que nós possamos levar essa demanda para os municípios, para os consórcios, para o governo do Estado e para o governo federal, para que nós possamos mais valorizar o SAMU. Viva o SAMU, parabéns aos companheiros do SAMU. Obrigado, deputado Jean Freire. Agora, com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes. Nobres colegas, telespectadores da TV Assembleia, subo a esta tribuna hoje para expressar minha indignação contra os ataques covardes da esquerda contra o Frei Gilson. E também os milhões de brasileiros que às 4h da manhã se reúnem em oração para rezar o Santo Rosário. E eu sou um deles, minha esposa também. Ataques que não são apenas contra um sacerdote ou contra um grupo de fiéis,
mas contra a fé cristã e contra os valores que sustentam nossa sociedade. Aqueles que chamam esses homens e mulheres de desocupados demonstram não apenas um profundo desrespeito pela fé alheia, mas também uma ignorância assustadora sobre o povo brasileiro. São trabalhadores, mães, pais de família, jovens e idosos, que antes de começar o seu dia de luta, entregam sua jornada a Deus. E isso incomoda a esquerda, porque eles sabem que um povo de fé é um povo forte. É um povo que não se dobra às suas ideologias fracassadas. Por que tanto incômodo com a oração? Porque um povo que crê, que tem palavra, que tem valores, que defende a família, não se deixa manipular por ideologias que tentam destruir nossas raízes e impor um pensamento único. A esquerda ataca porque sabe que a fé é o último bastião da resistência contra o seu projeto de poder. Frei Gilson está arrastando milhões de brasileiros para Deus. Tem dia que chega a 1,5 milhão de pessoas assistindo, ouvindo, né, e assistindo também pela Canção Nova, o terço. Enquanto a esquerda tenta destruir o país com corrupção, ideologia de gênero, inversão de valores, ele fortalece a espiritualidade e a esperança do povo. E saibam que não vão calar a nossa fé. Não vão impedir que o Brasil continue sendo uma nação cristã. Quero aqui expressar todo o meu apoio a Frei Gilson e a cada brasileiro que nas madrugadas e em qualquer hora do dia dedica o seu tempo à oração e à busca de uma sociedade melhor. E aviso à esquerda, respeitem a fé do nosso povo, porque se vocês acham que atacar a religião vai lhes dar algum poder, saiba que estão mexendo com o que há de mais sagrado na vida dos brasileiros. E eu quero também manifestar aqui, já mudando todo o viés, o presidente Lula, não assumindo a sua responsabilidade com a má gestão da economia deste país, começa a querer arrumar culpados, terceirizar as suas responsabilidades, a ponto de falar que a questão do ovo é porque tem um atravessador que está aí fazendo com que esse ovo chegue caro, e que o brasileiro possa não ter acesso ao ovo. Tem sim, presidente, tem um grande atravessador, um baita atravessador, que nunca atravessou tanto, que é o seu ministro Paulo Haddad, e o senhor também, toda a sua equipe, que não consegue administrar este país e perdeu todo o controle da economia. E aí, quando a inflação sobe, os juros sobem, os custos também sobem. E aí o produtor é que paga a conta e, principalmente, os mais pobres, o consumidor. Essa semana ele chegou a dizer que quem é o ladrão que está roubando o ovo da sociedade, dos mais pobres? Presidente, é o seu governo que está roubando esse direito de ter os ovos, que é tão simples, que é uma das coisas, dos alimentos mais baratos, e hoje já não é mais, em função da falta de responsabilidade. É só gastar menos, é só ter política austera. Mas, presidente, a economia está indo mal para a maioria dos brasileiros, principalmente para os mais pobres. Mas está indo muito bem. Está indo muito bem para os banqueiros. No ano de 2024, para você ter uma ideia, os bancos cresceram o seu faturamento em mais de 22%. Lucro, mais de 74 bilhões. Só 4 bancos, não estou falando de todos os bancos, não. O Banco do Brasil, o Banco Itaú, Bradesco e Santander. Banco do Brasil, gente, que é uma estatal. Imagine um banco que tem lucros astronômicos
em cima principalmente dos mais pobres, em cima principalmente dos produtores, que hoje a maioria dos produtores, inclusive os pequenos produtores, endividados. Quando o presidente vem a Campo do Meio ali para fortalecer o movimento sem terra, num gesto que, para mim, é coisa assim assustador de um presidente, uma área que, na mão dos seus verdadeiros proprietários, era produtiva e que hoje não virou mais por causa da invasão. E ele anuncia, semana passada, 718, se não me engano, bilhões para o movimento sem terra. Enquanto aproximadamente 70% a 80% dos produtores hoje estão endividados. E a maioria são os pequenos produtores, que poderão perder as suas propriedades. Ao invés de fortalecer cada dia mais o pequeno, negociar as suas dívidas, porque a maioria tiveram muito problema, não foi porque não trabalhou, não. É porque teve as intempéries da natureza, chuva em excesso em determinado momento, geada que não estava distante, agora aconteceu nos últimos anos, e principalmente a seca. Os veranicos, que às vezes a chuva que chove concentrada e depois falta essa chuva. Esta que sim que devia ser a grande preocupação do governo federal em relação aos produtores rurais. E para encerrar, e aí vem com o tanto de anedotas, de bobeira que vai falando. Falou assim, essa semana passada, e eu vi na televisão, porque eu vou fazer baixar o preço do café. Eu vou dar mais crédito para o produtor e vou incentivar o plantio de café. O café não é alface, não, que você planta hoje, daqui 2 meses já está produzindo. Café é 3 anos. Você coloca o grão no saquinho de café no meio do ano, de maio, junho, por aí, e você vai colher café dali 3 anos. Você planta ele em novembro, dezembro, na lavoura, dali 2 anos e meio. Então, se o produtor, se o cidadão, se o povo brasileiro for esperar o café abaixar em função dessas ações de governo, também não irão. E o café subiu, gente, não é porque o produtor fez tudo para subir, não é porque a indústria subiu, porque, primeiro, juros altos, dólar alto, café que não consegue atravessar o porto, 1.800.000 sacas de café parada no porto, por falta de gestão dos portos, depois que entrou o governo Lula. Seca, geada, chuva de pedra, muitas ações, assim, um conjunto de coisas que aconteceram que fez com que o café aumentasse tanto. Mas o produtor não está ganhando assim, porque a maioria, grande maioria, já está com seus cafés, muitas vezes, vendidos no mercado futuro a muito menos. E sem contar que a maioria terá produtividade muito abaixo em função das intempéries da natureza. Então, minha gente, a vida não é tão simples para o produtor, não. Pelo contrário, é uma indústria a céu aberta e que tem que conviver com as intempéries da natureza, mas, infelizmente, tem que conviver com o governo também, que toma só atitude errada. Ainda falou até importar café. Gente, sabe que ele não sabe que em café não se importa? A legislação não permite. Quando você importa café, você importa doenças. E o Brasil é um país que tem muito controle da área sanitária. Se eu importar, ele pode até importar. Vai importar cápsula. Cápsula vai custar 30 vezes mais o preço de uma saca que sai de café, que sai torrado. Então, fala-se muita besteira para agradar, para vender essa imagem, porque está preocupado com os pobres, mas as suas atitudes correm totalmente na contramão. Muito obrigado. Obrigada, deputado Antônio Carlos Arantes. Com a palavra, o deputado Eduardo Azevedo. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos que estão aqui em plenário, aos servidores dessa casa. Boa tarde também àqueles que nos acompanham aí pela TV Assembleia e pelos canais das redes sociais da Assembleia. Quero começar minha fala aqui nessa tarde, falando a respeito de segurança pública, que é uma pauta pertinente, que vem sempre na defesa do nosso mandato, e desde já parabenizar ao deputado Caporeso pelo excelente projeto que foi pautado aqui, hoje pela manhã, que proíbe no Estado de Minas Gerais o policiamento ostensivo unitário. Deputado Caporeso, parabéns por essa iniciativa, e eu fico por entender porque um projeto de tamanha relevância
de tamanha importância para os profissionais da segurança pública, especialmente os policiais militares, porque é fato, ninguém pode promover a segurança da sociedade sem antes por si próprio estar seguro. E do nada, existe aí uma resistência, onde surge uma emenda para poder tirar o projeto de pauta. É inaceitável. Se nós batemos no peito como governo e dizemos que nós temos a melhor segurança pública, o momento de falar, é mostrar, é valorizar aqui agora. É votar a favor do projeto do deputado Caporeso, que é um excelente projeto, ainda mais dentro da região metropolitana, onde realmente precisa fazer esse policiamento ostensivo. É inadmissível e inaceitável que o policial militar venha fazer esse tipo de trabalho sozinho. Então, esse projeto, já adianta aqui de antemão, tem o meu voto favorável, e eu fiquei por entender por que esse projeto recebeu uma emenda, sendo que é um projeto tão pertinente e tão importante para a segurança pública do Estado de Minas Gerais. Parabéns, deputado Caporeso, conta com o meu apoio, excelente projeto, e continua aqui a fala a respeito da segurança pública, mais uma vez aí, trazendo agora a questão do nosso sistema prisional, que está sobrecarregado, existem alguns que estão ali contratados, e, infelizmente, também existem alguns que ainda estão dentro da Polícia Penal como excedente. E a gente vem aqui, mais uma vez, bater na tecla, solicitar ao governo que possa fazer o mais rápido possível a nomeação dessas pessoas que estão esperando para poder ir para o trabalho dentro da Polícia Penal. Precisamos valorizar os concursados, porque é de direito deles pelo concurso. Então, venho aqui mais uma vez, pela voz dos excedentes, para que o governo possa olhar para os excedentes da Polícia Penal e fazer a sua contratação. Não só os excedentes da Polícia Penal, mas também os do sócio-educativo, que alguns já tiveram até que abandonar o seu trabalho, foram aprovados, já passaram pelo curso de formação e estão até agora aguardando a nomeação, receberam durante o curso de formação apenas uma bolsa e até agora o governo não fez a nomeação desses aprovados no concurso socioeducativo. Então, venho aqui mais uma vez ser a voz desse povo. A gente, como Comissão de Segurança Pública, a gente sabe dessa importância para que o governo possa olhar para os excedentes da Polícia Militar, da Polícia Penal e também para os os concursados que já estão para poder ser nomeados do socioeducativo. Aproveitando a fala do deputado Antônio Carlos Arantes, a gente vive no Brasil hoje uma realidade daquela música que todo mundo conhece, que fala assim, ó, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. O governo do PT é a maior enganação que existe na história do Brasil. Vem falar que defende as minorias, vem falar que é a favor, que é o pai dos pobres, que governa para os pobres. Mentira. O deputado que me antecedeu, o deputado Antônio Carlos Arantes, trouxe dados aqui que mostram que o lucro dos bancos aumentou. Mas por que o lucro dos bancos aumentou? Porque a gente sabe muito bem da especulação que existe, onde os bancos aí bancam a campanha do PT. É muito fácil você fazer o rico cada vez ficar mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre. Por que eu estou falando isso, gente? É uma falácia dizer que o PT governa para os pobres. Não, o PT governa para a sua companheirada, governa para o seu grupo político e pronto, acabou. Os bancos têm o total interesse em manter o Lula no poder, porque eles financiam a campanha dele e depois aumenta cada vez mais a taxa de juros e quem paga a conta sempre é o mais pobre. Por que eu estou falando isso aqui? Presta bem atenção, nunca eu vi uma economia tão descontrolada igual está a economia do nosso país. Nós começamos aí, o governo prometendo que ia entregar picanha, não entregou picanha, todo mundo sabe que entregou foi abóbora, falácia. O preço da carne bovina disparou. Depois do preço da carne bovina disparar, e entre outros alimentos mais, foi a vez do café, logo após o café, foi a vez dos ovos, que eu falei aqui que os ovos dispararam, e agora está vindo um outro disparo. Está vindo um outro alimento, que é uma fonte de proteína do brasileiro, que a grande mídia, a grande imprensa não fala, porque se curva e cala diante do governo. Agora, está aqui, ó. Se você pesquisar e dar um Google aí, você vai ver. Prepare o bolso. O que está por vir por trás da alta da carne de frango? O próximo vilão agora que vai aumentar para que o brasileiro possa, infelizmente, pagar a consequência dessa má gestão, desse péssimo governo,
é a carne do frango. Foi a carne bovina, foi o café, foi o ovo e agora é a carne do frango. Eu estou perguntando aqui agora, o que realmente aquele brasileiro que é assalariado, que vive lá na ponta, que acorda de madrugada, que tem que transportar, às vezes aí dentro de um transporte coletivo, quem tem que andar dentro de um transporte coletivo de péssima qualidade, 2 horas para chegar no seu trabalho, que ganha um salário mínimo, o que esse cidadão, hein, pessoal do PT, o que ele vai comer dentro de sua casa? Já não consegue comer a carne bovina, que já virou artigo de luxo. O café, então, nem se fala. Eu falei que semana passada, a previsão para que o preço do café chegue nos próximos 60 dias é de R$100 o quilo. O ovo nem se fala. Agora é a vez da carne de frango. E eu não vejo, em momento algum, os deputados da esquerda, do PT, que dizem que defendem a minoria, vir aqui e falar dessa economia descontrolada. Por quê? Porque a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Graças a Deus, todo mundo aqui ganha bem. Todo mundo que tem condição de manter um padrão sustentável para a sua família. Mas é aquele coitado que é assalariado, que mal consegue sobreviver, que às vezes não tem que pagar aluguel. Ele não consegue comprar a carne bovina, não consegue comprar o ovo, não consegue comprar o café, e agora a carne de frango. Ele vai comer o quê? Miojo? Vocês querem que o pobre venha comer miojo? Mas vocês não vêm aqui falar isso, não. Então, vocês não defendem as minorias. Vocês defendem aquilo que é conveniente para vocês. É julgar para a galera, depois chegar aqui e falar que o Lula está zerando imposto de produto que vai ser importado, exportado, de imposto, de que não altere nada. Agora, o que vocês estão fazendo para poder frear esse descontrole da economia? É inaceitável o que está acontecendo com o Brasil. Infelizmente, a corda sempre arrebentou para o lado mais fraco. E agora, a minha pergunta aqui é o seguinte: como que aquela pessoa que é assalariada vai ter dignidade de poder comprar alimento de qualidade para a sua família, com o aumento excessivo, com a disparada dos preços em todos os setores da economia? E o governo não faz absolutamente nada. Sabe por quê? Porque o governo do PT não está preocupado com o pobre. O governo do PT está preocupado com os banqueiros. O governo do PT está preocupado com a sua turma e com a sua companheirada. Eu fico por entender tamanha hipocrisia de um governo que, infelizmente, ao invés de trabalhar para poder melhorar a vida de quem está lá na ponta, de quem realmente sofre, que acorda de madrugada, que tem que entrar dentro do transporte coletivo de péssima qualidade para trabalhar, para ganhar um salário mínimo, para poder tentar melhorar a vida dessas pessoas, não melhora. Não. Melhora só a vida da sua companheirada. Então, está aqui, estou avisando. Semana passada, viemos aqui e falamos que nos próximos 60 dias o quilo do café vai chegar a R$100. E o próximo vilão agora, que ninguém da esquerda vem aqui falar, que vai disparar o preço, é a carne de frango. É um efeito manada, gente. Sobe a carne bovina. O brasileiro que é assalariado não tem condição de comprar. Ele vai alternar por quê? Pelo ovo. Sobe o ovo. Não tem mais condição de comprar, e vai alternar o quê? O frango. Lei da oferta e procura. Agora, mais uma vez, a carne do frango disparando, um alimento básico do brasileiro, e o PT, mais uma vez, mostrando para nós que, em momento algum, ele tem feito aquilo que é para o pobre. Não, ele tem feito aquilo que é para a sua cúpula e para os seus amigos. Então, eu encerro a minha fala aqui pedindo ao nosso governador que possa olhar, mais uma vez, para os aprovados no concurso socioeducativo, que já abandonaram suas funções para poder prestar o seu trabalho ao Estado, já fizeram o curso de formação e estão aguardando ser nomeados. E também para os excedentes da Polícia Penal, e parabenizar mais uma vez o deputado Caporeso, porque é um projeto que nos enche de orgulho e mostrar que existem deputados que são comprometidos com a causa da segurança pública, proibir aqui no Estado de Minas Gerais o policiamento ostensivo unitário. Isso não pode acontecer. O policial, para poder proteger a sociedade, antes de mais nada, ele tem que estar protegido. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, deputado Eduardo Azevedo. Com a palavra, o deputado Betão. Boa tarde,
Senhora presidenta, deputada Sheila, delegada Sheila, eu acho que o deputado que me antecedeu aqui, ele mora em Marte. Aí, de vez em quando, ele vem aqui, sobe naquela tribuna e faz os seus vídeos de lacração. E falando um monte de bobagem, não fica aqui para escutar, e depois ele lança lá o videozinho dele, mas a bolha dele não vai escutar o que eu estou falando, a não ser que esteja assistindo a TV Assembleia. Porque no governo, que eu nem sei se ele defendia, né, mas eu acho que sim, no governo do Bolsonaro, você tinha 33 milhões de pessoas passando fome, além daqueles que comiam osso. São 33 passando fome, milhões de pessoas, e ainda tinha o pessoal que, no máximo, comia osso, a cartilagem do osso. 15% de desemprego da população ativa. Durante a pandemia no governo Bolsonaro, o número de bilionários aumentou, aqui no Brasil, em 50%. Enquanto 33 milhões foram jogados para a miséria absoluta, o número de bilionários aumentou 50%. Uma concentração de renda jamais vista no mundo, como foi aqui no Brasil. É uma luta para conseguir distribuir a renda num país como o Brasil, com essa estrutura e com essa luta de classes que existe aqui. O discurso dele ajuda exatamente nisso, a destruição, a desconstrução das famílias trabalhadoras, operárias, agricultores, que veem cada dia mais dificuldade para poder distribuir a renda. O governo Lula ele procura fazer isso, distribuir a renda. O governo Dilma procurou distribuir renda. Mas aqueles caras lá da Avenida Faria Lima, em São Paulo, que são os donos do Brasil, né, que tem junto com eles as grandes redes de televisão, a grande imprensa, não permitem, porque eles querem que boa parte do PIB seja garantido para o pagamento dos juros das suas aplicações. Então, se você entra, né, se você fizer uma pizza, metade da pizza é destinado para pagar os juros e os dividendos desses canalhas da Avenida Faria Lima. E deixa o povo à míngua. Cada vez que se tenta entrar um pouquinho naquela fatia da pizza, destinada aos mais ricos, eles promovem um verdadeiro banzé no país, chegam a dar golpes do tipo da ditadura militar, golpe cívico-militar ou golpe jurídico, porque eles querem manter a situação como está. É um dos países, né, que tem a pior distribuição de renda do mundo. Mas nós vamos, com a nossa luta, conseguir distribuir a renda nesse país. E o PIB brasileiro cresceu bem nesse último período, o número de desempregados caiu para 6% e vai cair mais. É lógico que você tem períodos sazonais em que o preço do alimento ele sobe. Aqui, inclusive, nesse último período, muito em função da destruição que o golpista do Temer e do Bolsonaro destruíram a Conab, que era a empresa que conseguia segurar, né, os alimentos para, em tempos de crise, colocar esses alimentos no mercado para poder segurar o preço. Então, eu fico impressionado, já falei aqui ontem, que a pessoa vem aqui, faz o vídeo, usa a imagem da TV, Assembleia, e vai embora, né? Outra questão, eu conheci o deputado Antônio Carlos Arantes, eu não sei se ele está aqui, como um educado defensor do agronegócio, deputado Cristiano. Mas parece que ele entrou aqui também na linha dos lambibotas do imperialismo, que defende o Trump, né, que defende o Eduardo Bananinha, né, que fugiu ontem lá para os Estados Unidos. Fugiu. Falando do Frei Gilson.
Porra, eu sou de esquerda, obviamente. Eu nunca ouvi falar de Frei Gilson. Eu ouvi falar de Frei Gilson semana passada aqui. O deputado Bruno Engler citou. E, coincidentemente, no mesmo dia eu li no jornal, né, sobre o Frei Gilson. Ele tem todo direito, as pessoas têm todo direito. Você quer que a esquerda está atacando ele? Eu não vi nenhum pronunciamento de nenhuma pessoa pública falando, ligada a partidos de esquerda, falando de Frei Gilson. Né? Acordar às 4h da manhã, ir lá rezar, todo mundo rezando, não tem problema. O que não pode acontecer é igual um ex-prefeito lá da minha cidade, Juiz de Fora, deputado Cristiano, que ele andava com uma santa pelas ruas da cidade, né? E exatamente quando ele andava com a santa, deputada delegada Cheia, não sei se a senhora já estava em Juiz de Fora nesse período, ele passava perto das quaresmeiras, e nesse período, naquela época do ano, as quaresmeiras, elas brotam água, né? Então, ele passava exatamente uma rua que tinha muita quaresmeira, que o pessoal, era milagre da rosa, aí o pessoal botava um barbantinho para pingar a água da quaresmeira para depois beber como água santa, né? E os biólogos explicando que não é nada disso, que naquele período as quaresmeiras soltam um líquido mesmo, né? Mas isso aconteceu em vários lugares, né? Então, estou ilustrando dessa forma, que o que não pode acontecer esse tipo de coisa, né, dentro de expressões religiosas. Deputado Cristiano Silveira, deseja uma parte, deputado? Obrigado, deputado Betão. A princípio, eu não ia falar, não, nem fazer uma parte, mas acaba que a gente precisa fazer aqui o contraponto, né? Tem um ditado que diz que, na guerra, a primeira vítima é a verdade. E a direita, ela insiste em contar fábulas para o povo brasileiro. Veja como que funciona a direita, né? O senhor, durante o discurso do senhor citou Eduardo Bolsonaro. Bananinha. Eduardo Bolsonaro. Fujão. Fujão. Sujeito covarde, herói de muitos aqui, fujão covarde. Covarde. Olha a diferença. Quando nós vimos a presidenta Dilma, basicamente adolescente, enfrentou tortura, enfrentou o regime militar e se manteve de cabeça erguida, altiva. Ela não fugiu, não pediu exílio. Presidente Lula sofreu o que sofreu, em nenhum momento o presidente Lula tentou fugir, se exilar em embaixada, pedir anistia, foi para a prisão e disse, vou ficar até provar minha inocência, que eu não negocio. E ali perdeu o irmão, perdeu o neto, né, perdas irrecuperáveis. Não foi embora. Aí agora eu fico vendo o Dudu Bananinha, que eu acho que chamar de Eduardo Bolsonaro é muito para ele, Dudu Bananinha, que corre para os Estados Unidos, dizendo que não estou aqui para lutar em defesa do nosso país. Mentira! Porque quando houve a exposição das delações do Mauro Cid, todo aquele processo do golpe, nós vimos que o Flávio Bolsonaro não entrou, não encampou a ideia, o próprio Carluxo também não comprou muita ideia, nem Michele não comprou ideia, mas quem comprou a ideia foi ele, e ele sabe que o tic-tac é para ele, o tic-tac é dele. Então, eu acho engraçado que essa turma, que, os corajosos, né, que quando eles estavam no poder, eram os machões, né, arma, nós somos violentos. O Dudu Bananinha, que agora está morrendo de medo do Alexandre de Moraes, é o mesmo que vocês vão lembrar, que disse que só bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Lembra? Um cabo e um soldado, a gente fecha o Supremo. Ora, mas cadê a coragem? Corajoso. Então, esses caras são surreais. Vai entrar para a história do folclore político brasileiro, né? Tinha que voltar a enfrentar as consequências dos seus atos, do que fez. A outra questão que eu queria dizer aqui é que eu não compreendo também qual a moral que tem para subir nessa tribuna aqueles que defenderam o governo que colocou milhões de pessoas na extrema pobreza. Que moral tem questionar preço de alimento aqueles que fizeram as pessoas voltarem para a fila do osso, para revirar comida no lixo? Qual a moral? Ora, o deputado chega e diz, eu quero ver alguém que da esquerda falar, porque os amigos, empresários, bancários do PT, quem foi ministro da Fazenda de Bolsonaro, era um sócio do Banco BTG Pactual, Paulo Guedes, que acabou com a nossa economia. E, por falar em economia,
abrindo um parêntese, para um problema pontual que nós temos do preço dos alimentos, que, entre outras coisas, você tem a sazonalidade, você tem as questões climáticas, você teve, sim, a questão do câmbio, mas ninguém fala que o dólar está baixando, né? E agora, ó, continuamente, dólar baixando, ninguém comenta. Então, ninguém fala que nós tivemos o crescimento do PIB, que tinha décadas que não se via. Ninguém fala que nós temos em pleno emprego e batendo recordes de empregabilidade que não se via. Que nós temos a economia agora dentro de um contexto de pujança. Inclusive, a Bolsa de Valores, não sei se eles estão acompanhando, tem batido recordes novamente essa semana. Pode chegar aos 140 mil pontos. Então, quer dizer, eu acho, cara, extremamente engraçado algumas falas que a gente escuta aqui, sabe? Qualquer pessoa com um pouquinho mais de atenção, curiosidade, não precisa ir longe, o ChatGPT ajuda, dá um Google ajuda, e aí vai ver que se conta muito conto aqui. Então, eu queria agradecer à parte, eu não ia fazer a intervenção, se bem que eu estou inscrito, talvez, se for necessário, a gente vai falar aqui novamente, porque a gente, ao contrário daqueles que falam e racha fora, a gente fala e permanece aqui para poder estar ouvindo e fazer o contraponto. Obrigado. Obrigado, deputado Cristiano. E, realmente, nessa comparação, né, você tem que ter a polarização também entre covardes, né, e aqueles que têm coragem, né? Então, lembrando, o Flávio Bolsonaro já desmaiou em eventos, o Eduardo fugiu, o Jair viajou, né, e o Lula resistiu, a Dilma enfrentou. Então, tem uma vasta diferença, realmente. Mas eu não queria falar sobre isso, eu subi, na verdade, na tribuna, para falar sobre o nosso projeto, que foi aprovado hoje, segundo turno, e agora a gente está torcendo para que o governador do Estado possa sancioná-lo, né, que é o projeto de lei 3.440/2022, que cria o programa de diagnóstico e tratamento do linfedema em Minas Gerais, né, com o programa, além da... ele pode ajudar a cerca de 46 mil pessoas afetadas pelo linfedema, doença crônica que atinge o sistema linfático, gerando acúmulo de líquidos no organismo, inchaço nas extremidades, nas pernas, nos braços, né? E com o programa, além da disponibilidade de mais médicos especialistas, também será criado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, um sistema de coleta de dados sobre o diagnóstico, sintomas e tratamento para os pacientes. Então, sendo sancionada essa lei, o Minas Gerais poderá ser o primeiro estado, delegada Sheila, com um banco de dados para pesquisas sobre o tema. Queria fazer referência também ao que o doutor Jean falou aqui, sobre a audiência pública que nós realizamos em Berilo, que é uma das duas cidades que tem o maior número de trabalhadores resgatados da condição de trabalho escravo. O primeiro é Chapada do Norte e depois é Berilo. Então, nós fizemos uma audiência pública lá naquela região, né, envolvendo representantes de vários municípios ali, tinha gente de Turmalina. Fizemos uma visita também à Ocupação Vitória, lá em Diamantina, né, que ganhou uma cozinha comunitária, podendo alimentar, ajudando a alimentar ali as mais de 250 famílias que estão localizadas num terreno do Estado, e que nós fizemos um projeto de lei que já está tramitando aqui na Casa, né, que é doando, né, e o Estado está consentindo, doando esse terreno para o município de Diamantina, onde lá poderá ser feito, inclusive, além de urbanizar a região, a ocupação, também está sendo construída a Câmara Municipal de Diamantina, a pista de motocross, né, uma atividade muito popular lá em Diamantina. E deputado Caporeso, também queria parabenizá-lo pelo projeto, né, eu achei interessante mesmo a colocação, apesar de não me lembrar de me encontrar com um soldado, um policial sozinho, né, mas algumas pessoas relataram. Mas realmente é importante, porque a pessoa fica absolutamente
numa condição desfavorável, né, numa situação de ter que enfrentar algum problema, né, algum assalto, algum assassinato. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Betão. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. Vai no interior, que ele vai ver um monte. Não é não? Vai no interior, que ele vai ver um monte. Boa tarde, senhora presidente, deputada delegada Sheila, que muito me alegra vê-la ocupando essa posição, nossa colega de bancada. Boa tarde aos colegas aqui presentes. Aliás, engraçado, né, deputado Caporeso? Teve um colega que pediu uma parte e falou, olha, a gente fala, a gente fica para escutar, mas eu não estou vendo ele aqui no plenário. Ele falou e foi embora? Que estranho. Mas, realmente, muitos de nós aqui fazemos nossos pronunciamentos e retornamos aos gabinetes, seja para despachar com assessores, para receber lideranças, até porque ficar aqui ouvindo abobrinha de petista é uma tarefa hercúlea. Tem que ter muita paciência. Aliás, teve um deputado aqui ontem que estava querendo pautar o que os colegas falam. Olha, não pode vir aqui falar as coisas que eu não gosto de ouvir, e por aí vai. É o Alexandre de Moraes fazendo escola, ditando o que pode e não pode ser dito. Agora, a tribuna da Assembleia fica sujeita ao crivo da esquerda. A esquerda vai definir o que nós podemos ou não falar daqui, porque eles são os detentores do monopólio da verdade. Aliás, vem aqui e fazem cada malabarismo para justificar o injustificável, que o preço do ovo está lá em cima, aí a culpa é do clima, é do coelhinho da Páscoa, é do Papai Noel, tudo menos do Lula. A política desastrosa do Lula não é responsável por nenhuma das mazelas do nosso país. Eu acho engraçado que quando era o Bolsonaro era tudo culpa dele, era tudo culpa do Bolsonaro. Quando estourou a guerra na Ucrânia, pegou o mundo inteiro de surpresa e o mundo inteiro sofreu as consequências econômicas, era culpa do Bolsonaro. Quando o presidente Bolsonaro teve que enfrentar uma pandemia e a economia sofreu as consequências, era culpa do Bolsonaro. Mas agora é culpa do vento, é culpa da chuva, é culpa do Saci Pererê, é culpa de todo mundo, menos do presidente Lula, canalha, bandido, incompetente, que tem afundado o nosso país. A gente tem que rir, eles falam tanto, olha, porque Dilma, Lula trabalham muito pelos mais pobres. Quem conseguiu fazer o auxílio emergencial para que as pessoas não morressem de fome foi Jair Messias Bolsonaro. Mas eles vêm aqui defender o indefensável, aí ficam falando essas abobrinhas, o fantástico mundo de Bob, Alice no País das Maravilhas, e é preciso muita paciência realmente para ficar ouvindo esse tipo de discurso. Mas eu vou ser muito breve aqui, até porque tenho profunda estima pelos próximos oradores, Amanda Teixeira Dias e deputado Caporeso, não quero aqui limitar o tempo que eles têm de fala. Eu vou falar aqui de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que ontem tomou a decisão difícil de se exilar nos Estados Unidos para seguir denunciando no exterior os absurdos que ocorrem no nosso país. E olha só, eu quero trazer algumas notícias. Olha que interessante. No dia 2 de março, o Moraes mandou a Procuradoria-Geral da República analisar a apreensão do passaporte de Eduardo e deu prazo de 5 dias para a manifestação sobre notícia e crime. Notícia de 2 de março do Poder 360. Isso foi no dia 2. 5 dias depois, dia 7 de março. Sem manifestação nenhuma da PGR. Aí ontem, depois que o Eduardo Bolsonaro anunciou que ficaria no exterior, dia 18 de março, a Procuradoria-Geral se manifesta contra. Olha só que coincidência! Eles perderam o prazo por 11 dias, mas aí no dia que o Eduardo Bolsonaro anuncia que vai ficar nos Estados Unidos, a Procuradoria-Geral se manifesta contra e o ministro Alexandre de Moraes prontamente segue o posicionamento da PGR e determina a não apreensão do passaporte. Ora, será que eles acham que o povo brasileiro é otário a esse ponto de acreditar que foi coincidência? O que a gente está vendo é uma politização da justiça. Isso não sou eu que falo, não. Olha só quem está admitindo.
Lindbergh, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, Alexandre Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele e ele não poderia voltar aos Estados Unidos. Isso aqui é o canalha do Rogério Correia, ao lado do canalha do Lindbergh Farias, que fizeram o pedido da apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Eles falam com todas as letras que se o Eduardo tivesse voltado, Alexandre teria atendido o pedido e apreendido seu passaporte. Aí, como o Eduardo decidiu ficar lá, exatamente no mesmo dia, eles dão a decisão que ele poderia ficar com o passaporte. É escancarado a politização do nosso sistema de justiça. Eles nem fazem mais questão de esconder. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, isso é um escárnio com o nosso país. Para encerrar, eu só digo uma coisa: se os petistas estão denunciando, é sinal de que as denúncias de Eduardo Bolsonaro estão incomodando. É sinal de que o trabalho do Eduardo Bolsonaro está abrindo os olhos de muita gente ao redor do mundo para os absurdos que estão acontecendo no nosso país. Parabéns, Eduardo Bolsonaro, pelo trabalho que você tem realizado. Se você está incomodando esses canalhas, é porque você está trabalhando pelo bem do Brasil. Obrigada, deputado Bruno Engler. Com a palavra, a deputada Amanda Teixeira. Deputada Amanda, nós temos ainda 14 minutos de tempo, tá? Boa tarde, senhora presidente, meus colegas deputados que estão aqui. Hoje eu não vou dar boa tarde para nenhum petista, porque eles falam que a gente fala aqui e vai embora, mas parece que eles que foram embora dessa vez. Eu quero mostrar aqui uma matéria do Conexão Política, que é um dos únicos veículos de comunicação ainda respeitados nesse país. Moraes, vítima em ações contra Bolsonaro, julgará ex-presidente ao lado de Zanin, ex-advogado de Lula, e Dino, ex-ministro do governo Lula. Gente, hoje é um triste capítulo da nossa história institucional. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, se afasta cada vez mais dos princípios do equilíbrio, da imparcialidade. Como pode um tribunal que deveria zelar pelo Estado democrático de direito formar maioria para que esses 3 ministros, que têm total conflito de interesses, possam julgar um caso tão importante como o do presidente Bolsonaro? Será que o Alexandre de Moraes vai fazer um julgamento justo? Que Flávio Dino, ex-ministro do Lula, vai ser imparcial? E também Zanin, cuja especialidade é advogar para Lula, vai agir com isenção? Isso é uma palhaçada o que estão fazendo. O artigo 145 do Código de Processo Civil diz que um juiz não pode ser suspeito, ou seja, ele não pode ter amizade, tampouco inimizade com uma das partes. E o que está acontecendo aqui no nosso país? A nossa justiça se afasta cada vez mais dos princípios constitucionais. Não podemos nos calar. Hoje, isso está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Amanhã, essa perseguição pode ser com qualquer um de nós. E eu queria deixar um recado aqui para o STF. Supremo é o povo. Muito obrigada. Obrigada, deputada Amanda. Com a palavra, o deputado Caporeso, que disporá de 2 minutos. 12 minutos. 12 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, deputados estaduais. Hoje, você é quem manda. Falou, está falado. Não tem discussão. Você que inventou esse Estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar
o perdão. Eu nunca imaginei, nem nos meus piores pesadelos, começar um discurso meu cantando Chico Buarque. Ele que fez essa música muito pertinente para os dias atuais, mas fez como uma crítica ao regime militar brasileiro. Vejam só, em 1932, o autor Aldous Huxley, do livro Admirável Mundo Novo, escreveu o seguinte, abre aspas, a ditadura perfeita terá as aparências de uma democracia, uma prisão sem muros, na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. É realmente lamentável perceber como que essa distopia se aplica aos dias de hoje. Quando eu vejo que nós temos um deputado federal abdicando do seu cargo, ele que é filho de um ex-presidente da República e que é simplesmente a voz mais forte do conservadorismo brasileiro a nível internacional, o deputado Eduardo Bolsonaro. Quando eu vejo o seu pai, presidente Bolsonaro, chorando, falando que nós vivemos hoje um sistema autoritário similar ao nazifascismo. Quando eu vejo uma mãe de família presa há mais de 2 anos por usar um batom, porque ela escreveu uma frase de um ministro, ela não escreveu uma frase dela, era a frase de um ministro, na estátua da Justiça em frente ao STF, que pôde tranquilamente ser limpada ali com água e sabão. Ela está há 2 anos presa, mas sabe quem é que está condenado de verdade? São os filhos dela, uma criança de 6 anos, uma criança de 9 anos, condenados a viver sem a mãe, em um período de desenvolvimento da criança, da infância, que é fundamental para a formação do caráter. Quando eu vejo que eles mataram o Clezão, eu me pergunto como é possível que ainda existam pessoas que defendem que nós vivemos a plena normalidade democrata, a plena normalidade da democracia. O que está acontecendo com esse país, porra? Ninguém está percebendo o tamanho da ditadura que nós vivemos. Vocês acham mesmo que o mundo não está ciente do que nós vivemos hoje? Eu percebo como que as palavras do deputado Eduardo Bolsonaro, que é uma referência para mim, são pertinentes. Ele fala o quê? Que é impossível exigir entendimento para homens de geleia. Pessoas que acham que podem tudo, que criam suas próprias regras e que vão conseguir todas as suas vontades, irão realizá-las através de chantagem, de perder um carguinho. Certamente, o deputado Eduardo Bolsonaro não queria abdicar do seu cargo de deputado federal, mas essas pessoas que hoje oprimem a direita no Brasil, elas não têm sequer a capacidade de perspectiva dos valores que nos motivam. Infelizmente, a solubilidade da alma delas é incapaz de ter a perspectiva do que homens de valor são capazes de fazer. Vocês não têm o poder de chantagear quem age por valores. E podem ter certeza, se tem algo que a história já ensinou diversas vezes, é que nenhuma ditadura dura para sempre. Hoje, vocês deram piti à esquerda unida com esses membros inconsequentes da ditadura do judiciário, agindo como se esse tipo de centralização de poder não pudesse, em algum momento, se voltar contra eles, como já aconteceu. O descondenado estava preso há algum tempo desse, por ter cometido crimes, e o STF nada fez. Depois o Bolsonaro assumiu, eles ficaram esperando ali aparecer um novo líder de esquerda, não apareceu, e eles foram forçados a colocar o molusco, cachaceiro de 9 dedos, de volta no local do crime. Mas, é claro, hoje, quem é interessante pode não ser amanhã. Então, esse tipo de conduta por parte da esquerda é totalmente irresponsável. Mas eu faço questão de
de lembrar aos membros do Poder Judiciário que, em toda a sua história, invariavelmente, as ditaduras caíram. Passe o tempo que for, elas caíram. E eu quero ler para eles um trecho da Constituição, aliás, um texto da Lei 1079, de 1950, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Está aqui, o artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Isso aqui é motivo de impedimento. Tá bom? E cabe ao Senado Federal mover processo de impeachment contra ministro do Supremo. Nós não sabemos como será o futuro, mas podem ter certeza, se a direita tiver a maioria no Senado, nas próximas eleições, eu irei pessoalmente no gabinete de cada senador. Se o presidente Bolsonaro me escolher para esse cargo, estarei no meu, para promover o impeachment de cada ministro do Supremo, que deveria se colocar suspeito para julgar o presidente Bolsonaro e não fez. Porque aqui, ninguém vai se acovardar. Eu parabenizo o deputado Eduardo Bolsonaro pela sua coragem. Eu que o conheço, sou seu amigo há muito tempo, sei, Eduardo, como que você gostaria de estar com seu pai nesse momento. O Brasil inteiro viu o seu choro, mas você provou com o seu sacrifício que colocou o Brasil em primeiro lugar e que nenhum fruto cai longe da árvore. Você é muito digno de carregar o nome do teu pai e é motivo de orgulho para todos nós, tá bom? Apesar de vocês, ministros do Supremo, Lula e toda a sua caterva, nós vamos vencer. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, deputado Caporeso. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa à segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência informa que, com a retirada de tramitação do projeto de lei 406 de 2019, da deputada Beatriz Cerqueira, o projeto de lei 606 de 2019, do deputado Arlen Santiago, passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência número 23. Assim sendo, a presidência, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, encaminha o projeto de lei 606 de 2019 às comissões de Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira para parecer. Ficam mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. Comunicações. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Direitos Humanos, reunião ordinária de 12 de março de 2025. Comissão de Desenvolvimento Econômico, reunião ordinária de 12 de março de 2025. E Comissão de Assuntos Municipais, reunião ordinária de 18 de março de 2025, ciente publique-se. A presidência informa que foi aprovado conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, o requerimento número 10.484, de 2025, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. 18 de março de 2025. Pareceres. Pareceres de redação final. Projeto de lei complementar número 84 de 2022, do deputado Cristiano Silveira. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado ou aprovado. Parecer de redação final, projeto de lei 2.189 de 2020, o deputado Noraldino Júnior. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.
Parecer de redação final do projeto de lei 3.795 de 2022, da deputada Ana Paula Siqueira. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 3.885 de 2022, do deputado Coronel Sandro. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerram-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 334 de 2023, da deputada Alê Portela. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 462 de 2023, da deputada Lohana. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 464 de 2023, do deputado Tiago Cota. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 954 de 2023, do deputado Lucas Lasmar. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 1.243 de 2023, da deputada Maria Clara Marra. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 1.364 de 2023, do deputado Leleco Pimentel. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 1.701 de 2023, do deputado professor Wendel Mesquita. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 2.201 de 2024, do deputado professor Cleiton. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 2.329 de 2024, da deputada Lohana. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 1.237 de 2023, da Comissão de Cultura. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 2019 de 2023, da Comissão de Defesa do Consumidor. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2.359 de 2023, da Comissão de Administração Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 3.522 de 2023, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva número 1, que apresenta. Em votação substitutiva número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 3.673 de 2023, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.
Votação do requerimento número 4.378, de 2023, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 4.466, de 2023, da Comissão dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 4.467, de 2023, da Comissão dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 5.226, de 2023, da Comissão de Administração Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 7.120, de 2024, da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 7.312, de 2024, da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 7.544, de 2024, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 7.863, de 2024, da Comissão de Minas e Energia. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 8.717, de 2024, da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 8.875, de 2024, da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 8.922, de 2024, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação o substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 9.130, de 2024, da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 9.215, de 2024, da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 9.545, de 2024, da Comissão de Agropecuária. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 20, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.